Hoje é dia 10 de novembro, Dia Mundial do Trigo. E para marcar a importância desse dia, onde é comemorado o dia do segundo cereal mais consumido no mundo, nós temos uma programação especial aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti e estou aqui ao lado da bancada com a Carla Mendes, que vai ajudar a gente nessa manhã. Bom dia, Guilherme. Obrigada. É um prazer de novo dividir a bancada com você. Para a gente tratar, como você falou, o segundo alimento mais consumido no mundo. Tinha que ter uma programação especial. Muito especial, e para isso também a gente tem aqui 3 convidados muito especiais para participar com a gente dessa conversa. Vou apresentar cada um deles. O primeiro deles é o Ottoni Rosa Filho, ele que é diretor e melhorista da Biotrigo Genética. Muito bem-vindo, Ottoni. É um prazer tê-lo aqui nessa manhã. Um abraço a todos. Temos aqui também o Jonathan Pinheiro, consultor em gerenciamento de riscos da Stonex. Obrigado, Jonathan, pela participação. Obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. E também o Rubens Barbosa, sempre participando aqui com a gente, presidente executivo da Biotrigo. Bom dia, Rubens. Obrigado pela participação. Bom dia e parabéns aí pela reunião que comemora o Dia do Trigo. Bom, vamos começar então vou começar com o Jonathan perguntando para ele sobre o atual momento para o mercado do trigo. Jonathan, o produtor brasileiro de trigo, olhando as condições de mercado nesse momento, ele tem motivos para comemorar esse Dia Mundial do Trigo? Claro que tem. Para entender um pouquinho como nós chegamos aqui hoje nos preços que nós temos hoje no mercado, não só no mercado interno, mas também no mercado internacional, a gente precisa entender um pouco o que tem acontecido no mundo. A gente vem de uma safra que quebrou no hemisfério norte em importantes países, então a gente tem uma redução na produção aí de Rússia, Estados Unidos e Canadá como principais destaques, apesar de um pequeno crescimento, alta na produção da safra ucraniana. A gente tem uma queda também na safra australiana, que também é um importante fornecedor de trigo no mundo, no hemisfério sul. Então, o hemisfério sul acabou apresentando um crescimento um pouquinho melhor. A gente tem na Argentina também um crescimento da oferta, mas de maneira geral a gente tem menos oferta no mundo, e em paralelo há um crescimento da demanda na China. Desde a temporada passada a gente tem um crescimento de por volta de 7 milhões de toneladas da demanda chinesa de compras no mercado internacional, e um consumo maior aí por volta de 24 milhões de toneladas, que é bem expressivo, principalmente no momento de menor oferta no mundo. Esses impactos, naturalmente, estão chegando nas bolsas de referência, em Chicago e em Kansas. Então, desde julho do ano passado, a gente já vem tendo um movimento que iniciou lá em julho de 20, até o momento de alta nas cotações em Chicago e em Kansas, e isso acaba trazendo alta para os preços aqui na América do Sul, na Argentina e, consequentemente, para o Brasil. Nos Estados Unidos também tem um destaque que a gente tem o impacto acentuado da quebra na América do Norte, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, e principalmente de uma retração considerável na área plantada nos Estados Unidos, que ano passado foi a menor da base histórica do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e esse ano é a segunda menor ainda. A área, apesar de um pequeno crescimento, ainda é uma área pequena, uma área menor, e isso causa impacto na oferta do país. Na Argentina, a gente tem o reflexo desse cenário internacional de menor oferta. Então, mesmo com o crescimento da produção agora, essa produção ainda não ingressou, os preços ainda refletem uma disponibilidade retraída. A gente vem de uma quebra de safra considerável na Argentina, na safra anterior, que sofreu aí com uma das piores secas da última década. Isso causa uma redução considerável dos estoques de passagem. Então, a gente tem naturalmente o que já vinha com uma tendência de alta para os preços devido ao período entre safra, um período de quebra de safra que a gente tem menor disponibilidade de oferta. Então a gente chega nesse momento com preços em alta na Argentina. O destaque fica para que as referências que a gente tem até o momento de ingresso de safra na Argentina são cotações ainda mais elevadas, e isso vem refletindo justamente o cenário global aí de menor disponibilidade do trigo. Isso vai causar reflexos no Brasil, naturalmente, abre espaços para altas aqui no Brasil, e a gente tem que levar em consideração que o mercado argentino ainda está descolado em relação a outros exportadores. Então, a gente vê hoje, segundo estudo que a gente fez aqui,
a gente vê, na média, a Argentina ainda podendo subir cerca de $12 por tonelada e ainda chegando a novos mercados como Indonésia, China, mais competitivo do que a Austrália, e norte da África mais competitivo do que a América do Norte, Europa e leste europeu. Então ainda tem espaço para alta nos preços argentinos, e isso vai refletir nos nossos preços aqui no Brasil. Naturalmente, a gente vai ter um custo de aquisição desse trigo no mercado externo mais elevado, em paralelo a um câmbio que de meados de junho até agora, a gente passou de 4,90, cerca de 4,90 até 5,70 por volta, quase 5,70 no início de novembro. Então, isso naturalmente trouxe os nossos custos de aquisição do trigo para cima, e o produtor ele vai ter um preço mais atrativo, mesmo com esse ingresso safra, mesmo com um crescimento bem significativo da nossa safra aqui no Brasil, a gente tem ainda preços em alta. Esse mais ou menos, então, seria o cenário que a gente se encontra hoje, né? Um cenário altista até o momento, e mesmo com esse ingresso safra, a gente não tem uma perspectiva de baixa tão forte, mesmo com esse crescimento da demanda. A gente já teve uma aquisição forte pelo lado das indústrias de ração, que agora deve dar uma acomodada justamente com a iminência do ingresso da safra de verão, que vai voltar um pouco mais os olhos para a soja e para o milho, deixando o trigo um pouco de lado, mas os moinhos ainda vão ter que trabalhar um pouco mais para buscar esse trigo que está mais elevado os preços. Era justamente isso que eu queria entender, Gui. Eu acho que agora a gente pode entender qual é a visão do Rubens, né, nesse momento, porque realmente, olhando para esse mercado internacional e essa oferta mais restrita que o Jonathan acabou de descrever, traz uma preocupação para nós que somos também importadores de trigo, né? Tudo isso, esse cenário que o Jonathan descreveu vai impactar na indústria do trigo, que vai consumir esse trigo para transformar ele nos alimentos que a gente vai consumir. Então a gente vai trazer o Rubens para a conversa agora. Rubens, como é que todo esse cenário de preços que o Jonathan explicou aqui para a gente tem impactado do lado da indústria? Olha, tem impactado sobretudo na questão da rentabilidade dela, né? Esse cenário internacional, na nossa visão, continuará por algum tempo, com os preços mais altos, mas nós não temos receio de falta de trigo, de problemas de desabastecimento. Nós sabemos que o preço do trigo internamente e internacionalmente estão mais altos em grande parte pelo que foi aqui descrito, essa quebra de safra nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, há outros fatores também, né? A taxação adicional na Rússia e, sobretudo, as novas condições de transporte no comércio internacional. Quer dizer, o frete está mais caro, nós temos essa questão do câmbio aqui no Brasil também, que varia muito, oscila muito, o que não é positivo, e o nosso principal fornecedor, a Argentina, que agora recupera, né, essa safra deles é muito boa, é muito maior do que a safra do ano passado, mas também mantendo preços elevados. Então eu acho que o cenário de curto prazo é de preços altos ainda continuando, e o cenário de médio prazo também. Mas nós aqui no Brasil vamos ter, a médio prazo, eu acho, uma situação melhor em termos de produção interna, né? A produção nacional este ano, segundo os dados da Conab, deve ficar ao redor de 8 milhões de toneladas, o que vai ser uma das safras mais altas, e eu acho que daqui para frente a tendência é essa, de crescimento gradual da produção nacional, através das ações no Cerrado, através das ações na Ceará, no Piauí, na Bahia, e a situação interna continuará, do ponto de vista da indústria, que consome o trigo para produzir a farinha, é positivo, porque nós vamos ter mais trigo, né, de várias procedências, e isso vai ajudar também aqui internamente a utilização do trigo como forragem para alimentação animal no lugar do milho, e também vai ajudar a exportação brasileira. Então nós não estamos com receio de desabastecimento ou dificuldade de importação de trigo ou de suprimento interno,
apesar dessas variáveis todas novas, né? A utilização maior do trigo como alimento animal, aumento da importação e alguns problemas localizados nos principais países produtores. Mas até agora nós não sentimos nenhum problema quanto ao fornecimento do trigo, a importação do trigo, para manter o consumo interno que continua estabilizado com pequeno crescimento. Então isso é importante porque gradualmente nós vamos ter uma redução da vulnerabilidade do Brasil. O Brasil, com mais de 210 milhões de habitantes, com o trigo junto com o arroz, como a farinha de trigo, né, como o consumo maior da família brasileira, com o pão, com as massas, com os biscoitos, com os bolos, isso tudo, com 60% de importação do exterior, representa uma vulnerabilidade muito grande, uma insegurança alimentar perspectiva, dependendo de crises que haja, isso pode se tornar um problema. Nós tivemos alguma dificuldade no começo da pandemia o ano passado. Então, a Abitrigo está numa campanha dentro de uma política nacional do trigo que nós sugerimos ao Ministério da Agricultura e junto com a Embrapa, gradualmente aumentar a produção do trigo nacional, sobretudo no norte do Cerrado, com todas as questões técnicas resolvidas pela Embrapa. Muito obrigado. Essa vulnerabilidade que o Rubens detalha, Gui, ela acho que já inclusive convida, né, o Ottoni para a conversa e traz esses desafios que a gente tem, mas que a gente também tem boas notícias chegando da produção de trigo no Brasil, porque a gente está produzindo trigo no sertão do Brasil, Guilherme. Isso é a pesquisa, né? A gente acompanha isso bastante aqui no Notícias Agrícolas, no Realidades da Safra. Quando a gente sai para externas também, a gente vai vendo esse crescimento cada vez maior da cultura do trigo no Cerrado, em locais que não são tradicionais. A gente pensa sempre no trigo no frio, lá no sul, e eu acho que passa justamente por aí o crescimento dessa produção brasileira, passa pela essa instituição do trigo cada vez mais forte no Cerrado, não é isso, Ottoni? Bom dia a todos. Bom, eu acredito que vamos falar um pouco agora da porteira para dentro. Da porteira para dentro, o que eu vejo de importante nos últimos anos é o aumento da estabilidade de produção, que colabora justamente com o que o Dr. Rubens Barbosa falava, da vulnerabilidade do Brasil. Então, com mais estabilidade de produção, todos os anos o agricultor conseguindo colher, ele repete e planta novamente, e outros vêm a plantar e aumenta a produção. Pouco a pouco vai aumentando a produção e aumentando a produtividade. E obviamente, conhecendo um pouco mais da genética, que é onde eu trabalho, né, a gente sabe que se consegue trigos mais resistentes à chuva na colheita, a doenças, à seca, e isso vai somando, e acaba que acaba que o agricultor consegue mais estabilidade. Ele consegue colher todo ano e consegue, pelo preço que o Jonathan estava falando, consegue também uma estabilidade da rentabilidade. Ele consegue rentabilidade todo ano. Se ele conseguir isso, ele volta a plantar e aumenta a área. É isso que a gente está vendo de novo, esse aumento de área. Em relação ao Cerrado, eu vejo que vai haver um aumento no Cerrado, sem dúvida nenhuma, à medida que está se conseguindo geneticamente materiais bem mais... Existia resistência à doença, existia resistência à seca, existia boa qualidade. Agora está se conseguindo botar tudo no mesmo material, na mesma variedade. Quando se consegue isso, aí fica muito mais fácil para o agricultor conseguir colher todas as safras. Ele consegue colher na safra que chove bastante, consegue colher na safra que chove pouco, e ele volta a plantar. E assim vai aumentando a produção do Cerrado, e eu creio que o Cerrado tem chances
Cerrado sequeiro, de ir aumentando paulatinamente. Eu não sei o ritmo que vai aumentando, mas tem muita área para plantar e pode seguir aumentando ano a ano sem problema nenhum. Eu vejo que isso é uma tendência bem segura, esse aumento de produção no Cerrado. Como o aumento de produção sempre vai se dar primeiro nas regiões preferenciais do Cerrado, para depois ir para as outras. Mas as regiões preferenciais, essas vão começar a plantar bastante trigo logo. Tony, essa previsibilidade, essa segurança um pouco mais garantida, ela sempre foi uma preocupação do produtor de trigo aqui no Brasil, né, Gui? A gente, inclusive, absorve isso dos próprios produtores, né? A gente ouve eles falando que o trigo é uma cultura de importância imensa, mas aqui no Brasil, inclusive o seu Rubens fala sobre essa questão da política nacional do trigo, faltava justamente um pouco mais de garantia para essa cultura, um pouco mais de possibilidade de ter uma previsibilidade, não, Otônio? Isso é essencial para o agricultor, de que quando ele faz o investimento inicial, na colheita ele vai conseguir comercializar o seu produto bem, né? Então, agora, com uma genética melhor para o ambiente brasileiro, que tem chuva na colheita, é bem normal. Felizmente, a gente tem chuva na colheita porque tem que plantar soja, né? Então, tem que ter chuva na colheita e isso aí, a variedade pode realmente suportar isso aí e ainda entregar qualidade para o moinho. Hoje ainda tem um mercado de rações, que também não é tão sensível, obviamente, a esse fator, que garante que os preços se mantenham elevados e garante a rentabilidade do agricultor. Mas o objetivo, eu tenho certeza que grande parte dos agricultores ainda é produzir grãos para a indústria moageira com qualidade. E aí, só aproveitando, Otônio, mais um pouquinho também, além de todos esses pontos que a gente destacou aqui, de ter rentabilidade, de poder mandar essa produção para grão, mandar essa produção para ração, o trigo também cumpre um papel importante no próprio solo, né? Na composição de solo, na preparação desse solo para as próximas safras, também atua nesse sentido, né, Otônio? Quando a gente fala em sistema a gente está falando verão e inverno. Não existe sistema verão. Existe sistema verão-inverno. Né? Tem que ter as duas estações. E, para isso, a melhor cultura para inverno em grande parte do Brasil pelo menos na parte sul, né, é o trigo, que compõe muito, muito bem com a soja. Então, ajuda muito a diluir os custos de produção que vão estar um pouco elevados para a próxima safra, né? A gente sabe disso. Então, dividir os custos nesse momento, a meu ver, eu acho excelente ter essa opção de dividir custo verão e inverno. Quando a gente fala de custos de produção, acho que a gente pode trazer o Jonathan de volta para a conversa, né, Gui? Porque, Jonathan, o que a gente viu acontecer, né? Você citou essas perdas de safra em cadeia, né? A gente viu os principais fornecedores globais de trigo sofrerem perdas de safra e agora, principalmente no hemisfério norte, vão ser os primeiros a encarar aí esses custos de produção que deverão ser os mais elevados da história, segundo os especialistas de mercado. Como é que você vê isso impactando nas próximas safras, Jonathan? Isso a gente pode resultar numa diminuição diária? O leste europeu, por exemplo, já deu sinais que poderia reduzir um pouquinho a sua área na próxima temporada. Como é que você está vendo aí as perspectivas para as próximas temporadas de trigo? Bom, o mercado naturalmente vai buscando o seu equilíbrio, um reajuste. Eu acho que os produtores, não só de trigo, mas de outras culturas também estão atentos, principalmente às questões que vêm do mercado de fertilizantes, o crescimento do custo, principalmente no Brasil aqui, com relação ao câmbio, que vai impactar no custo de produção de maneira significativa, com a aquisição de insumos e defensivos, mas o mercado vai buscar o equilíbrio. A redução diária, acho que, como o Rubens também falou, e como o Tony está destacando, eu não acredito que ela venha a ocorrer nesse curto prazo. A gente tem questões de longo prazo também favoráveis ao crescimento. Aqui no Brasil, eu acredito que esse crescimento de área em outras regiões que hoje não são
tradicionalmente produtoras de trigo pode ocorrer, existe a viabilidade para isso. O que ocorre principalmente é uma viabilidade econômica, muitas vezes, e principalmente logística. Acho que o Brasil hoje tem problemas internos que poderiam ser melhorados, questões logísticas de infraestrutura que poderiam trazer não só um melhor escoamento da safra do trigo, mas de outras safras que poderiam trazer mais competitividade para o nosso Brasil e também causar um crescimento da nossa produção de trigo e diminuir essa vulnerabilidade. Mas, de maneira geral, o mercado vai trazer um equilíbrio, não só no Brasil, mas a redução de área que a gente vem vendo nos Estados Unidos, eventualmente uma menor área, uma menor produção vai trazer preços mais elevados e algum produtor vai enxergar isso com bons olhos, com mais estímulo, como a gente tem visto aqui no Brasil agora nesse momento. Preços mais altos têm estimulado os produtores e mesmo com alguns riscos que a gente enxerga devido a quebras de safra que são ainda recorrentes, né? A gente, dentro de um histórico, vê recentemente quebras que acontecem às vezes no Paraná, às vezes no Rio Grande do Sul, momentos que quebram nos dois estados, mas a gente entende que os estímulos estão acontecendo e que a produção com preços mais elevados pode crescer e até mesmo aumentar a viabilidade econômica em regiões que hoje não são tradicionalmente produtoras. E aí, Carol, indo nessa linha e trazendo para o Rubens novamente toda essa situação que o Jonathan destacou aqui para a gente, essa readequação do mercado, sim, esse reajuste, trazendo esses custos mais altos. Preocupa para a sequência dos anos, Rubens, para o lado da indústria, esses repasses, esses aumentos de custo, repassando esse custo de produção para o preço do trigo, chegando na indústria, até pensando na capacidade de repassar esse custo também para o consumidor final, Rubens? Olha, a indústria não está repassando a totalidade dos custos, porque eles teriam um efeito muito forte nos produtos derivados da farinha, né, como pão, massa. Há um pequeno repasse apenas, né? Agora, é importante ter presente que na composição do preço do pão, por exemplo, que é muito sensível por causa da cesta básica, por causa da inflação, o componente trigo, farinha de trigo, é muito baixo. Não há um impacto direto no custo do pão se houver um aumento lento no custo da farinha. Isso é importante porque às vezes se pensa que a farinha tem uma grande influência no preço do produto final. Mas eu acho que esse cenário que nós descrevemos aí é um cenário previsível, né, no curto prazo. Essas condições vão melhorar de produção nas diferentes regiões. O que preocupa para nós na indústria são condições novas estruturais, né, sobretudo essa questão do frete. Com a pandemia, houve uma mudança nos modos de consumo e houve um engarrafamento na distribuição das cadeias produtivas no mundo inteiro. Esse é um fenômeno que atinge a todos, né? E em algum momento isso vai ser contornado. Por isso que esse componente do frete é importante na consideração do comércio exterior em geral, não é só em relação ao trigo. Mas eu acho que, à medida que a produção nacional aumenta, estimulada por vários fatores, inclusive esse preço, nós vamos ter uma situação nova. Não quero fazer nenhuma previsão aqui, mas a médio prazo nós vamos ter uma situação nova com uma safra maior brasileira e com a situação internacional normalizada, né? Sobretudo no Canadá, nos Estados Unidos, a safra da Argentina. Então, eu não acho que essa tendência que nós estamos vendo agora vai ser uma coisa definitiva. Evidentemente, o preço não vai cair significativamente, mas esse aumento que nós vimos, nós estamos num ponto fora da curva, né, nesses últimos anos. Eu acho que vai haver algum ajuste, alguma adaptação às novas circunstâncias de mercado. Eu não vejo nenhum problema de muito forte de aumento do custo do produto final, da massa, do pão, porque os moinhos estão reduzindo as suas margens de lucro, né,
a sua rentabilidade, e o que está sendo passado não passado para a indústria que produz derivados de trigo não está sendo significativa e que faça alterar o preço do produto final. Você me permite, Gui? Fica à vontade. O senhor imagina, seu Rubens, que nós caminhamos no Brasil sem fazer projeções, né, sem estimar datas precisas, mas o senhor imagina que a gente caminha para uma autossuficiência, né, nessa produção e consumo de trigo, ou o senhor imagina que ainda por bons anos devemos continuar importando aí volumes importantes de trigo desses nossos principais clientes? Olha, a política nossa da Abitrigo é favorecer todas as medidas para o aumento da produção, para reduzir a vulnerabilidade, para o Brasil adquirir uma capacidade maior de produção. Isso vai depender dos investimentos, vai depender de vários fatores que foram aqui mencionados. Agora, na perspectiva de médio prazo, do ponto de vista da indústria, isso é muito positivo, entendeu? Porque o trigo é o único grão que o Brasil não produz suficiente para atender ao mercado interno. Você vê aí a soja, o trigo, o arroz, tudo isso nós temos para atender ao mercado interno e excedentes significativos para exportar. Por que não com o trigo? Isso é muito importante, porque o pressuposto do setor do trigo, e que nós defendemos, as indústrias defendem, e eu entendo que também o setor produtivo defende, e toda a cadeia defende, é que seja um mercado aberto, para evitar o que aconteceu com o café, por exemplo. Quer dizer, nós não vemos esse crescimento da produção do trigo como uma possibilidade de reserva de mercado, não existe isso. As indústrias querem comprar trigo nacional, querem comprar trigo estrangeiro, a variedade de trigo depende do produto que vai ser produzido, a qualidade é importante também. Então nós vemos uma possibilidade muito forte de um mercado aberto de trigo aqui no Brasil, com o aumento da oferta para os moinhos, para as indústrias, de trigos de uma variedade enorme, de sementes com variedade muito grande, e com a possibilidade do Brasil, na medida em que aumente a produção aqui, que aumente a sua exportação. Como todos sabem, o Brasil exporta uma quantidade marginal e de qualidade inferior, exporta para o exterior. Por que não fazer como as outras culturas aqui, como a soja, o milho do Brasil, ser autossuficiente e exportar? Pode até continuar importando, e essa que é a ideia da Argentina, dos Estados Unidos, da Rússia e de outros países para o mercado interno, mas o que poderia abrir espaço, inclusive, para exportação do trigo para o exterior. Isso é renda, isso é muito bom para o produtor, é bom para todo mundo. E essa é a política que nós estamos defendendo na Abitrigo. E para a gente chegar nesse aumento de produção, né, Carol, nessa autossuficiência, não só aumentar a área, mas também passa por aumentar a produtividade. Então eu vou trazer o Ottoni aqui de volta com a gente. Isso. Ottoni, como é que está esse lado da pesquisa, esse lado do desenvolvimento de novas tecnologias, de novas genéticas para a cultura do trigo, buscando justamente esse aumento da produtividade que pode, em algum momento, levar a gente a essa autossuficiência que o Rubens destacou aqui com a gente? Bom, eu vejo claro o aumento da produtividade, um ganho genético constante, então está subindo o potencial de rendimento das cultivares e também o agricultor está manejando cada vez melhor as suas áreas, então está aumentando a produtividade sensivelmente. Aumento de produtividade e aumento que eu havia falado da estabilidade de produção. Quando tem estabilidade de produção, é mais fácil novos agricultores entrarem ou os agricultores aumentarem a sua área porque percebem aquela estabilidade em termos de produção e rentabilidade. Então, eu acredito que vai aumentar. O Rio Grande do Sul tem mais de 1 milhão de hectares disponível para aumento.
Paraná tem menos área disponível, porque tem uma competição com milho e safrinha, mas o Cerrado tem bastante área. Minas, Goiás, São Paulo tem bastante área para aumentar significativamente a produção desses estados. Se acontecer isso, eu não vejo que o Brasil não vai chegar muito perto dessa autossuficiência, e tem que considerar que talvez, por exemplo, lá no sul, o Rio Grande do Sul, quando colher uma grande safra, vai exportar por questões logísticas. E não tem problema, sim, a outra parte do país importar. Mas a questão é que eu acho que em algum prazo, não sei quantos anos, nós vamos chegar muito perto da autossuficiência. E tem mais um fator ainda, não é? Vocês são técnicos nisso. Agora, com o 5G, vai melhorar muito o apoio no campo, e novas técnicas para aumentar a produtividade e reduzir o custo vão estar disponíveis para todos os produtores. Então, eu acho que o trigo também vai ser uma das culturas que vai se beneficiar desse avanço tecnológico que a partir do ano que vem vai estar instalado aqui no Brasil, e que eu acho vai afetar significativamente os meios que estão sendo utilizados hoje no campo, com o 5G. Exatamente, ainda tem esse ponto total da tecnologia que faz diferença, e essas diferenças impostas e trazidas pela tecnologia, elas trazem resultados bem rápidos, né, Gui? Aquilo que se resolveria em 10 anos, a gente tem um encurtamento de tempo, bastante. E a tecnologia realmente vai fazer toda a diferença em todo esse processo, né? Bom, Carol, acho que a gente teve uma conversa bastante produtiva. Sim. A gente conseguiu abordar todos os lados desse setor, o lado produtivo, o lado de mercado, o lado da indústria. Vamos começar então nos despedir dos nossos participantes aqui que ajudaram a gente nessa conversa. Primeiro, o Rubens Barbosa. Rubens, muito obrigado pela sua participação, por trazer essa visão da indústria, essa visão até das projeções do que a gente pode esperar para frente. Pode ficar à vontade para deixar o seu comentário final ou seu destaque por último aqui para a gente encerrar a nossa conversa. Muito obrigado pelo interesse de vocês para comemorar o Dia do Trigo. Vamos celebrar comendo um pãozinho francês aí, e vamos ser otimistas em relação ao futuro da cultura do trigo. Eu sou bastante otimista. Eu acho que o crescimento da safra esse ano já mostra, como foi mencionado aqui, essa estabilidade, e áreas estão sendo, áreas plantadas antes pelo milho, por exemplo, estão começando a ser substituídas pelo trigo. Eu acho que isso vai ser uma coisa muito positiva para o Brasil como um todo. Muito obrigado e boa tarde a todos. Bom, agora o Jonathan. Jonathan, também muito obrigado pela sua participação, por trazer essa visão importante do lado do mercado, o que tem mexido nos preços nesses últimos tempos, como é que a gente está nesse momento atual. Também pode ficar à vontade para deixar o seu recado, a sua mensagem final. Bom, muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Acho que essa atitude é muito importante nesse momento, trazer esse tipo de conversa, um diálogo entre os setores, entre as partes do mercado, e que não só o trigo, mas que todo o nosso país siga crescendo, que os impactos vão acabar refletindo para todos nós. Muito obrigado, boa tarde. E por último, o Ottoni Rosa Filho também participou com a gente, mostrando esse lado de dentro da porteira, como ele falou no começo, mostrando essas perspectivas de aumento de produção, essa estabilidade da produção tão importante aqui para a gente no Brasil. Ottoni, muito obrigado pela sua participação também. Bom, eu agradeço enormemente ao Notícias Agrícolas por promover esse evento e comemorando junto com todos o Dia do Trigo. É realmente um dia bastante importante para todos nós. E deixo um abraço para todos e vejo a safra 22 de forma bem, em termos de área, de uma forma bem otimista. Um abraço a todos. Senhores, muito obrigada. Foi um prazer recebê-los aqui, né, Guilherme? Sim. Trazer grandes especialistas para a gente realmente abordar todos esses elos da cadeia. Nós agradecemos muito pela gentileza de aceitarem o nosso convite e de estarem aqui conosco nesse dia tão importante. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado também. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Bom, essa foi a nossa programação de hoje, dia 10 de novembro, o Dia Mundial do Trigo, nas Notícias Agrícolas. Eu, Guilherme Dorigatti, a Carla Mendes também aqui comigo na bancada. Conversamos com 3 especialistas para mostrar todos os lados do setor do trigo comemorando esse Dia Mundial. Conversamos com representantes da indústria, do mercado, também para o lado da produção, atingindo todas essas conversas e verificando que, de maneira geral, o produtor do trigo brasileiro tem muito motivo para comemorar esse Dia Mundial do Trigo, nesse dia 10 de novembro de 2021, e boas perspectivas também para o futuro, com projeções de aumento de produção, aumento de área, mais produtividade, tecnologia e, quem sabe, até chegar no momento que o Brasil possa não só ser autossuficiente na produção de trigo, mas também começar a exportar excedentes, como o Rubens destacou aqui pra gente. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas a programação do Notícias Agrícolas continua, então fique ligado que daqui a pouquinho tem mais conteúdo para você. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.